Saudações, eu sou Gilberto Trapazon e este é o nosso canal sobre a magia de evocação Goetia e Angélica. Desejando que todos estejam bem ou, na medida do possível, estejam conseguindo manter as suas vidas de uma forma agradável, com o necessário conforto, ou se estiverem lutando pela sua vida, que tenham a luz e que possam ter a força, a fé, a confiança, a sabedoria para encontrar novos caminhos. E quando nós falamos de magia, tantas vezes nós vamos ter tantos aspectos, por isso que já estamos em mais de 50 vídeos e quase atingindo já 1000 inscritos no canal. Então agradeço a todos que têm acompanhado as mensagens que recebemos, as pessoas que divulgam. Se gostaram do vídeo, estão divulgando, agradecemos também, isso ajuda também o nosso trabalho e ajuda outras pessoas a buscarem o aprendizado, as informações que de alguma maneira possam colaborar com o que elas fazem. E claro, eu estou sempre falando que a magia cerimonial, e como toda a área da magia, requer estudo. E eu já havia comentado um trabalho recentemente lançado, na verdade eu apenas citei, então está aqui o novo livro do nosso amigo, nosso colega, autor brasileiro, Humberto Maggi. Humberto Maggi é um dos melhores autores do Brasil na área da magia. Tem vários livros publicados no exterior, edições de luxo, capa dura, alto relevo. Claro, foram publicados em inglês. Ele é uma pessoa muito respeitada mundialmente. Porém, na sua humildade, na sua sabedoria, o Humberto Maggi também disponibiliza seus livros em português. Então temos o livro em inglês, capa dura, edição de luxo, e em português, capa normal. Porém, veja a beleza da arte da capa. Uma capa muito bem feita, com aba, trabalho muito bem feito mesmo. E trabalho feito com amor. Esse é o último livro dele sobre a Goetia. E é um trabalho muito recomendado. Então, Goetia, História e Prática. Por que eu vou recomendar este livro também? Aliás, eu recomendo todas as obras do Humberto Maggi, que vocês encontram no site do Clube dos Autores. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. São livros ótimos, logo de cara, todos eles são ótimos livros. O Humberto Maggi é um pesquisador, então não são livros que são apenas mais uma edição da coisa, não. Isso aqui é um livro de pesquisa. Nesse livro, Goetia, História e Prática, ele tem já de cara cerca de 160 páginas, comentando aspectos históricos da Goetia. Como é que surgiu lá no passado, no tempo dos antigos, os gregos. Como é que isso aí chegou aos povos hebraicos, judeus, aos cristãos. Então tem um trabalho histórico para quem procura as origens da Goetia, o que significa a Goetia, como é que essa coisa começou. Então já tem uma ótima referência. Depois ele segue abordando aspectos práticos. Como já de cara, veja a importância da qualidade desse material. Primeira coisa, a autoridade mágica. Algo que nós temos com frequência comentado. O que é autoridade mágica? Que poder que você tem para lidar com Daemon. Inclusive ele cita que Asmodeus, ou Asmodai, apesar de ter sido subjugado pelo rei Salomão, ainda assim é um espírito muito poderoso e avisou Salomão que o reino dele teria muito sucesso, porém não duraria. Ele antecipou em muitos e muitos anos a queda do reino de Salomão. Então não mexa com os espíritos. Nós podemos ter
um bom relacionamento, até respeitoso com eles, claro, sem abaixar a cabeça, eu sempre digo, né? Então, às vezes nós temos que nos impor, mas impor-se de maneira respeitosa. E são espíritos muito poderosos. E outras coisas ele comenta, por exemplo, a questão de hora, local, preparação, comenta alguma coisa sobre as ferramentas, muito bem comentado, pois aspectos do ritual, como o ritual funciona, citação dos textos mais antigos. Isso aqui é uma cópia do texto Sloane 2731, que dá uma ideia. Eu já mostrei em algum outro vídeo partes de textos desses, vocês podem ter uma ideia. São textos manuscritos, os originais da Goethe são textos manuscritos. E vocês podem ver que é uma coisa não muito fácil de ler. E é esse trabalho que os acadêmicos fazem. Eles conseguem ler isso aqui. Algumas coisas eu também consigo, mas muitas coisas sou um especialista. E segue a descrição dos espíritos, depois acréscimos como citações até do oitavo livro de Moisés, os trabalhos de Crowley, são citados também alguma coisa, a parte de ritualística. Excelente trabalho para somar ao seu estudo. As pessoas perguntam, qual é o melhor livro sobre a Goethe? Todos que você puder obter. Todos, você vai precisar todos. Eu tenho vários outros. Esse é mais um acréscimo à coleção, porque ele acrescenta outros pontos de vista, tem materiais que não tem nos outros, alguma coisa está diferente. Então nós estamos sempre comparando versões, porque os grimórios, eles são basicamente livros de notas, são anotações. A própria Ars Goetia, que consta no Lemegeton, são apenas anotações. Ele tem a descrição dos espíritos, o círculo, o triângulo, como é que é para ser feito, a conjuração, uma breve nota. O magista deve se preparar como de costume, faça seu banho ritual. Não fala mais nada. Assume-se que a pessoa estudou as clavículas de Salomão, já tem outras práticas. Então ele já sabe. Tem grimórios que simplesmente dizem, faça o círculo como de costume. Mas qual círculo? Então tudo isso vai acrescentar. E aqui, novamente, excelente material. E eu vou fazer até uma pequena observação que me chamou a atenção de cara. Há muito tempo eu comento sobre edições traduzidas para o português que estão erradas. Principalmente tem muito PDF aí que alguém traduziu por conta própria, são traduções não oficiais, que tem erros absurdos. Tem coisas aí que tem erros absurdos. O pessoal colocou naquele tradutor do Google e ele dá uma ideia da tradução, mas a gramática não costuma estar certa. E às vezes a frase fica completamente sem sentido. E as pessoas pegam, colocam no Google, colam no editor de texto, botam um nome como autor, tem analfabeto, aí tem gente que é analfabeta, fala tudo errado, se intitulando autor, fazendo livro desse jeito, pega uma cópia, bota o nome na frente, e aí tem descrições completamente erradas. E uma que eu com frequência aviso é sobre o espírito Malfas. Malfas é o 39º espírito, é um presidente da Goethe. Parabéns, Humberto Maggi. A descrição de Malfas neste livro é a primeira que eu vejo em português que está correta. E por que eu digo isso? Eu vou ler como ele traduziu aqui. As pessoas pensam sobre dar presentes a espíritos. Às vezes nós realmente vamos fazer, mas isso não é religião africana, ok? É diferente. Se você fizer algum sacrifício para ele, sacrifício pode ser um presente, uma oferenda, ok? Não quer dizer que você tem que matar o animal. É um sacrifício seu, de boa vontade, uma bebida, uma fruta. Então, se você fizer algum sacrifício para ele, ele irá recebê-lo gentil e voluntariamente. Presente para mim. Mas ele o enganará quem o fizer. Essa é a tradução correta do texto de Malfas. Nunca
dê presente para Malfas. Ele vai aceitar. Porém, se você der um presente para Malfas, ele vai enganar o magista. Ele aceita, porém essa é a maior ofensa que pode existir para esse espírito. Ele não aceita presentes, ele não aceita sacrifícios. Então veja o quanto uma descrição errada pode causar problemas. E tantas vezes nós vemos as pessoas falando, trabalhei com espírito tal e tal, mas aconteceu uma coisa completamente diferente. A gente vai analisar o ritual está errado. A pessoa fez alguma coisa que desagradou. No caso de Malfas, é um dos pouquíssimos que dão um alerta sobre o risco de coisas erradas. Aqui ele é bem explícito, não dê presente. Ele vai aceitar alegremente e vai enganar o magista que fizer isto. E por que ele não aceita presentes? Temos um autor americano chamado John R. King, tem vários livros, tem um site chamado imperialartslivrejournal.com, onde ele relata muitos dos seus trabalhos. E certa vez ele perguntou a Malfas por que ele não aceita um presente, um sacrifício. Malfas, que é um grande presidente, respondeu: eu não preciso de nada porque eu posso tudo. Percebe? Então veja a cautela que é necessária de se ter com um espírito. A pessoa tantas vezes, por falta de preparo, faz um ritual buscando um determinado resultado e acontece exatamente o contrário, ou até piora de vida. Então daí a necessidade sempre de estudo, de preparação. Então, obras magníficas como essa do Humberto Maggi ajudam muito o seu trabalho. O preço é extremamente acessível. Isso aqui é o que você gasta para ir comer uma pizza. Tá? Você aí que está acostumado aí toda semana comer uma pizza, levar a sua namorada a comer um lanche e gasta o mesmo valor, isso aqui é o preço de uma pizza num restaurante mais ou menos por aí. Tá? Eu acho que é um ótimo investimento. São mais de 400 páginas. Ótima impressão. Bom trabalho. Parabéns, Humberto Maggi. Então isso faz parte da preparação de todo magista para poder começar a ter resultados nas suas buscas, ter o aprendizado, ter o crescimento. E agora chegamos finalmente, feita essa introdução, ao tema que eu escolhi para hoje, que é conversar com vocês sobre as magias simples ou difíceis. Às vezes as magias podem ser simples, às vezes as magias podem ser muito difíceis. Então, isso tem a ver com a preparação, o estudo, a prática, a busca dos seus recursos pessoais, a sua evolução pessoal, mas principalmente avaliar sempre o que é que está havendo. Então, nem sempre não precisa complicar uma magia. Tem coisa que não precisa ser complicada. Mas tem coisas que vão ser extremamente complicadas ou muito difíceis de trabalhar. Por exemplo, no caso citado, trabalhar com espírito Malfas. São muitos os fracassos de pessoas que têm usado textos errados, sem saber que não deveriam ter feito uma oferenda. Fizeram alguma coisa de errado, aconteceu. E tantos outros espíritos. Eu fiz um ritual com tal espírito, não aconteceu nada, não deu. Bom, nem sempre vai haver resultados. Nós estamos constantemente falando. Primeiro, ninguém pode assegurar resultado. Isso começa, primeiro de tudo, na avaliação da situação. Por isso que sempre falamos a necessidade de uma leitura de oráculo. Eu, pessoalmente, uso o tarô, que é uma ferramenta que eu já uso há 36 anos,
Uso outros oráculos também, como runas, I Ching. Eu tenho outros baralhos que às vezes eu uso também, dependendo da situação. Mas a minha própria visão pessoal, que eu venho desenvolvendo ao longo dessas décadas, e a minha capacidade de interpretação, o meu estudo, o meu desenvolvimento como pessoa, como magista, como profissional. Eu também sou trabalhador nas áreas de empresa, eu sou analista de sistemas, eu tenho formação de empresa, eu já trabalhei em várias áreas ligadas à administração e tantas outras coisas, então eu tenho uma base considerável para falar, eu tenho uma vida pessoal muito longa, por isso que constantemente eu estou citando exemplos pessoais desde os anos 70. Eu cito situações dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, agora 2010 até 2020. Eu cito mais de 40 anos de vida, 50 anos de vida nos meus exemplos. Então eu tenho uma longa vivência. E principalmente, isso não quer dizer que eu saiba como resolver tudo, mas eu conheço a situação, conheço várias maneiras que algo pode dar errado. Eu sou um pouco famoso porque eu não fico o tempo todo falando Goethe é garantido, tudo funciona, tudo dá certo. Não, quem fica dizendo isso só quer o seu dinheiro. Tem a turma do papo esperto, né? Que está sempre falando que está tudo maravilhoso, está tudo bem. Não, eu já tive quanto problema de vida. Eu já tive todo tipo de problema de vida possível. E em todas as áreas. E estou aqui, bonito, maravilhoso, falando para vocês da minha experiência, da minha vivência. Eu tenho bagagem de vida. Tem gente aí fazendo discurso na internet, começou outro dia querendo dizer que eu já tenho 5 anos de prática, eu tenho 10 anos de prática. Você vai ver, então se você tem 10 anos de prática, cite um exemplo. A pessoa não tem nenhum. Pelo contrário, eu tenho print, cópias de tópicos inteiros dos fóruns desses anos. Então, a pessoa quiser questionar que eu estou mentindo, eu vou colocar em público quando for adequado. Mas eu não vou dar palma para maluco dançar. Então, a gente tem experiência para compartilhar com as pessoas. Então, nós também vamos olhar a experiência das outras pessoas, além da minha, a experiência dos outros. Porque elas são muito importantes também. E isso é que nós vamos colocar em prática para ajudar aqueles que nos procuram. Como é que a gente aprende a fazer as coisas certas? Justamente errando. Como é que a gente erra? Tentando fazer as coisas certas. A pessoa que diz que nunca errou, ela nunca tentou. Tenha certeza, a pessoa que diz que não erra nunca, que nunca errou, que sempre se deu bem, ela nunca tentou. O que ela pode ter, em alguns casos, tem pessoas que já têm uma longa experiência, não vão ter erros bestas. Mas não quer dizer que vão ter sempre resultados. Tem situações que com o nosso aprendizado, eu trabalho com vários grimórios diferentes. São uma quantidade enorme de espíritos diferentes. Então a prática que temos com alguns ajuda a trabalhar com outros e evitar erros. Como, por exemplo, usar apenas um único livro como referência. Não, é necessário pesquisar, estudar, buscar outros livros, buscar mais informações e comparar essas coisas para ter a experiência e poder avaliar a situação. Por isso que eu estou falando. Usar um oráculo como o tarô ou as runas. Tá? Um oráculo decente é alguém que tenha, de preferência, uma certa experiência no ocultismo e na magia. Realmente, algumas pessoas estão começando, elas precisam aprender, estão fazendo seu aprendizado de boa vontade. São tantos, a maioria. Eles realmente estão precisando aprender
Isso vai fazer parte. Então, o que vai acontecer é que eles vão ter uma visão, um alcance um tanto limitado. Porém, estarão trabalhando de coração, fazendo o melhor de si. É bem diferente, porque é necessário falar, né? As pessoas começaram recém já estão se titulando grande coisa por aí para fisgar clientes. Eles são pessoas que só querem dinheiro. Lidar com o ocultismo não é papo de vendedor. Trabalhar com um oráculo, fazer uma consulta, não é papo de vendedor. Que a pessoa fala para convencer o outro. Se eu falar alguma coisa para você numa consulta minha, isso tem que tocar você imediatamente. Eu tenho um nível de acerto extremamente alto nessas décadas. Então, se a pessoa discordar do que eu falei, na maioria das vezes, ela está mentindo para mim ou ela está tentando esconder alguma coisa. Essa é a ampla maioria das vezes. O que houve uma raríssima vez e outra foi a pessoa comentar: porque eu tenho meu carrão esporte vermelho. Na cabeça dela é uma Ferrari. E os caras confirmam: não, realmente você tem um carro esporte vermelho, maravilha, né? Mas eu estou vendo a mente dela também, né? Mas aquele carro esporte está estranho, né? Não, um carro maravilhoso, sensacional, mas escuta, é uma Ferrari? Não, falou errado. É um Fuscão vermelho. Ainda assim, eu vi um automóvel que a pessoa tem amor por ele, considera o melhor carro do mundo, e é vermelho. Então esse foi o tipo de erro máximo que eu tive nesse tempo todo. Então eu tenho um índice de acerto muito grande no que eu estou falando. E tenho procurado sempre melhorar isso, porque eu preciso sempre estar verificando a mim mesmo. Por isso que eu uso o tarô, eu uso a minha evidência e sempre acompanhamento angélico. Todas as vezes que eu faço uma consulta, eu invoco os anjos, anjo guardião, e aí eu faço a abertura do oráculo. Tem um pequeno ritual para fazer a abertura do oráculo, para ajudar a me contactar com o plano astral, com a pessoa que está pedindo a consulta, e também ter uma orientação externa, porque os anjos vão nos trazer a sua luz, a sua mensagem, a sua sabedoria. E considere que a ampla maioria das vezes eu atendo as pessoas pela internet, por e-mail, por mensagem de texto. A pessoa me manda um e-mail: meu nome é tal, data de nascimento, aí eu gostaria de saber sobre isso, aquilo e possibilidade disso e disso. É um e-mail, mensagem fechada. Eu vou pegar aquela mensagem, eu vou trabalhar literalmente às cegas. Essa pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. Eu tenho clientes em mais de 30 países, pelo menos. Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa, Bélgica, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, Suécia, Holanda, lá do outro lado, China, Austrália, Nova Zelândia, Filipinas. Eu tenho clientes ao redor do mundo. Brasil inteiro, países da América Latina. Essas pessoas estão longe, eu não estou enxergando com elas. Então é um processo muito diferente de trabalho. Às vezes, muito raramente, eu vou fazer uma consulta ao vivo, aqui pela câmera, usando o Skype, mas essas são muito raras, porque normalmente quando eu faço uma avaliação de vida e que tenha relação com necessidades também em magia ou uma orientação maior que envolva magia, eu prefiro fazer isso por escrito, fica todo registrado e a pessoa vai poder avaliar melhor. É diferente quando você conversa comigo pessoalmente do que quando você tem um texto em mãos que você pode ler, reler, ler de novo. Veja o quanto eu enfatizo a necessidade de avaliar a necessidade ou não de uma magia. É preciso avaliar, é preciso a consulta. É preciso ter notas. Eu acho muito necessário fazer anotações. O que está sendo sugerido e por quê. A pessoa vai poder ouvir aquilo, pensar
ler de novo no outro dia, depois com calma, ler de novo, estudar, avaliar o que está sendo comentado. Por quê? Nós precisamos sempre avaliar uma situação para poder entender o que é possível, o que é necessário fazer. Sempre que você avalia uma situação, você já tem boa parte da solução do problema, porque você percebe quais são as áreas que precisam ser trabalhadas e o que pode ser feito em cima destas áreas, para só então buscar uma solução. Por isso que a consulta é necessária. Nenhum magista sério vai lhe atender sem fazer uma consulta. Ele pode até não cobrar, mas ele não é louco de fazer uma consulta, de fazer uma magia sem consulta. Inclusive, alguns não vão fazer nem na sua frente, vão perguntar o que você quer, e sem você saber, ele vai abrir as cartas do seu oráculo para ver se realmente ele pode fazer aquilo, inclusive porque ele pode quebrar a cara. A pessoa pode quebrar a cara. O cliente, eu quero fazer tal magia. Isso pode nos prejudicar também. Qual é o motivo? Qual é a causa? O que tem do outro lado? Por isso que nós não damos preços às cegas. Pessoas que têm preço fixo, aquela famosa tabela de preço, tem alguma coisa errada. Como é que a pessoa vai ter o mesmo preço para situações diferentes? Eu estou sendo perseguido. Uma magia de proteção. Acontece que você não sabe quem é que está perseguindo a pessoa se você não fizer a consulta. Você não tem uma ideia de que tipos de espírito. A pessoa pode dizer que está sendo perseguida e ela tem uma dúzia de maldições nas costas. Tem gente aí que já nos procurou, que está sendo perseguido por 10, 12, 15 pais e mães de santo, sacaneou, roubou todo mundo. E veio chorar, me ajuda porque eu estou sendo perseguida. Não, tu deu calote em todo mundo. E a pessoa quer que eu entre na briga. Por isso que nós não vamos dar preço fixo. Quem dá preço fixo, ou não vai fazer o serviço, ou vai fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Ou, uma terceira hipótese, a pessoa coloca um preço absurdamente alto, que aí cobre toda a situação. Eu conheço pessoa aí no mercado que no site tem preços, não cabe nem na câmera. Ele tem preço, apresenta todos os... tu quer isso aqui? Isso aqui é 20, isso aqui é 50, isso aqui é 100, isso aqui é 200. Tá lá, preço fixo. Você já sabe, no mínimo você vai gastar 20, 30 mil reais para um ritual. E ele é bem claro, é um ritual só. Sem garantias. Mas os preços são fixos. Quer dizer, esse cara já colocou, ele tem o seu mercado, ele colocou já preços para selecionar por cima o seu mercado. Já outros colocam o preço lá embaixo, ou numa média, tanto faz. O problema é que quando o preço é fixo, não tem como estar muito acima ou muito abaixo. Geralmente vai estar muito fora. Pessoas nos procuram. Por isso que é necessário avaliar. A pessoa já quer saber, quanto que tu cobra para fazer tal coisa? Eu não sei nem se precisa de magia. Precisa fazer a consulta. Não, mas eu quero ter uma ideia quanto que custa. Tem que fazer a consulta. A magia pode até não custar nada. É para isso que serve a consulta. Tem muito caso que não precisa de magia. Não precisa do meu trabalho, do magista. Tem muito caso que a própria pessoa pode fazer algo por si. Por dia mesmo, estava fazendo um atendimento. A pessoa realmente tem problema de perseguição, ataques e tal. Mas nada grave. Quem está do outro lado também é só curioso. Não tinha espírito, nada grave. Realmente a pessoa até tem problema de, às vezes, dormir mal, mas é no máximo um olho grande assim, mal feito. O que essa pessoa precisa? Banhos de ervas. Oração. Só. Isso ela mesma pode fazer. Era uma situação,
pelo relato dele, as pessoas já preocupadas, está acontecendo isso, por anos. São pessoas, casos de pessoas já com anos, assim, sempre com problema. E eu olhei, não, cara, o teu problema na verdade, tu tá há anos sofrendo por algo simples. Então vejo que tantas vezes as pessoas já vêm de cabeça feita porque ouviram o palpite dessa ou daquela pessoa e já estão esperando que vão ter que fazer magias contra demônios, contra feiticeiros, e aí tantas vezes não é isso. Entendo por que eu falo tanto da consulta. Eu não estou preocupado em vender serviços de magia. O meu trabalho é de orientação. Então por que eu vou sugerir uma magia se não precisa? A gente não usa bazuca contra um mosquito. E quando for o caso realmente de uma magia, essa tem que ser adequada ao tamanho do problema. Às vezes, realmente, a pessoa vai precisar de uma magia, aí sim, nós temos que avaliar. E, novamente, as pessoas já vêm de cabeça feita. Ah, vamos trabalhar com tal espírito que é grandalhão, que é o poderoso, um grande rei da Gwent. Cara, não precisa nada disso. Precisa, sim, de magia, mas nós podemos trabalhar com esse aqui, que é mais calmo, por causa disso. Vai gastar 10% do que custaria trabalhar com outro. Veja, é preciso avaliar. Então, tantas vezes a magia ela pode ser simples. Outras vezes ela pode ser extremamente complexa. E, novamente, a situação das pessoas que já vêm de cabeça feita, porque falaram com tudo quanto é pessoa por aí, palpite de tudo quanto é lugar, inclusive aquelas cartomantes que já querem te vender um trabalhinho de 100 pila, né? Não, tu realmente é feitiço. Tá, então já vem um monte de bobagem. E aí tem casos de eu precisar avisar, ó, isso aqui é gravíssimo. Eu trabalho de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem situações que são longo prazo. Então, 6 meses, não interessa. Isso aqui nós precisamos de algo muito pesado. Ah, não, porque a fulana lá me disse que era só acender uma vela e botar um quartzo rosa e pedir as energias do amor para cortar isso tudo. Não. Essa semana mesmo, a pessoa que apareceu aí. Está numa guerra. É uma briga por terras. Envolve terras, fazendas e tal. Do outro lado, a pessoa que está atacando está gastando 2, 3, 5 mil reais por mês. Todos os meses. Já faz desde o ano passado. Ou seja, a pessoa já demorou para chegar aqui, porque o gado está começando a morrer. As vacas estão caindo duro no pátio. Estão morrendo. A vida dele virou um inferno. Tudo. A família toda. E foi numa dessas aí. Ah, não, é só acender uma velinha e que volte para quem mandou essa energia. Claro que não deu nada. O orçamento que eu vou passar para ele é 100 vezes maior do que ela passou. Isso só para começar, porque é uma guerra. Então tem que esclarecer para a pessoa, isso aí é uma guerra. Do lado de lá tem 4, 5 pais de santo trabalhando, mais 2 feiticeiras. Bruxas, sei lá. Mas tem uma meia dúzia de pessoas que eu enxergo direto, que estão toda semana fazendo feitiço, jogando coisas nas terras dele, na propriedade, nos vizinhos, causando briga com todo mundo. Isso aí é uma magia grande. Isso vai custar caro. Então veja que tem a situação, a pessoa que já quer de cara um grande espírito, e a outra que acha que não precisa, eu acho que só uma coisinha simples chega. Não. Quem tem que fazer a avaliação é o profissional que está atendendo. No caso, no meu trabalho, eu faço a atualização, essa avaliação. Ah, mas eu já fiz uma consulta com outro lá que me disse que era assim. Essa é a opinião dele, então tu vai fazer trabalho com ele. Não é a minha opinião. Se você vai no médico, não concorda com o diagnóstico, você vai no outro médico, ele vai fazer todos os exames de novo, ele vai fazer uma nova consulta. Ele pode
até aproveitar algum exame anterior, tipo exame de urina, se ainda estiver dentro da validade, do prazo, dependendo da doença. Porque tem casos que passou uma semana, tu já tem que fazer todos os exames de novo. Tudo. Então é normal, você vai no outro médico, ele vai fazer todos os exames de novo, vai pedir outros exames mais, porque ele tem outra maneira de trabalhar. E vai ter aí a sua opinião. Mas eu jamais vou mudar a minha opinião, porque a pessoa foi lá no outro. A opinião deles é deles. Se você está interessado na opinião desse ou daquele, você vai trabalhar com ele. Porque eu não estou nem um pouco preocupado com a opinião dos outros. Eu tenho que ter a minha opinião, a minha percepção, porque vai ser o meu conhecimento, a minha maneira de trabalhar para essa situação. Então é necessário avaliar sempre. E aí vou perceber se é algo simples ou complicado. E tantas vezes, eu repito, tantas vezes as coisas podem ser simples. Eu arrisco a dizer que a maioria das situações que eu conheço nessas tantas décadas seriam resolvidas com apenas um banho, alguns banhos de erva que você mesmo pode fazer na sua casa, tá? E oração. Não necessariamente é a mesma oração, dependendo da situação. É uma oração assim ou assado. Muitas vezes assim. E no máximo uma abertura de caminhos. Se fosse no caso de religião africana, né? Levar a pessoa numa encruzilhada e jogar pipoca em cima dela. Tá? Que é uma oferta de abundância para ajudar a abrir caminhos. Banho de ervas, uma abertura de caminhos. Isso é a grande maioria dos casos. O que acontece? Tantas vezes a pessoa ela precisaria apenas algo muito simples e alguém lá já, opa, não, vou aproveitar, vou vender um ritual. Que nem o exemplo que eu falei agora, a pessoa aí com problema, achando que está sendo perseguida e tal. Não, ela só precisava de um banho e instruções sobre a oração. Inclusive uma pessoa que já tem uma certa prática de orações, tem uma noção de espiritualidade. Ela só precisava isso. Facilmente eu poderia ter sugerido, não, vamos fazer rituais aqui na magia angélica, vamos fazer o ritual da Guetia para proteção, abertura, se livrar dos inimigos. Não precisa. Eu poderia ter feito isso e apresentado um orçamento bem alto, faturado uma grana. E isso acontece muito, em todas as áreas, infelizmente. Muitas vezes são oferecidos serviços que não são necessários. Por outro lado, eu vou repetir, tem as pessoas que chegam já querendo exigir que nós façamos a magia. Não querem nem pagar a consulta. Não, eu quero que tu faça uma magia para isso ou para isso. Gente, a magia nem era necessária. Mas a pessoa quer exigir que eu faça a magia. E geralmente esses casos, as pessoas já passaram assim, por tudo quanto foi terreira, por tudo quanto é bruxo que tem na região. Passou por todo mundo. Quando chegou em mim, eu já sei que a pessoa já passou assim em luzes. E querem baratinho também, porque os outros cobram 50 pila, 100 pila, 200 pila. Não é o meu caso, sinto muito. Eu estou na média alta nacional. O meu trabalho é diferente, eu não faço o feitiço de balaio. O feitiço, pega aqui e leva. Não, eu só vou fazer se e somente se eu acreditar que é necessário e se existe possibilidade. Repito, ninguém pode garantir resultado, mas é necessário que exista uma boa possibilidade. Qual é a chance disso realmente funcionar? Nós temos que ter uma boa possibilidade. Claro que na magia nós temos que lidar com situações que são difíceis. E o que vai indicar essa possibilidade? Primeiro de tudo, os espíritos. O tarô vai mostrar a situação, o que está acontecendo. Nós já temos uma primeira avaliação. E em segundo, que espíritos se dispõem a ajudar. A pessoa está tentando se reconciliar
no seu relacionamento amoroso, né? A famosa harmonização de casal, também conhecida como amarração. Eu prefiro chamar harmonização de casal porque é o que funciona a maioria das vezes. Ainda existe amor, tem possibilidade? Ok. Tem algum espírito que ajude? Tem? Ok. Tais e tais. Então vamos anotar, por isso que eu gosto de fazer por escrito. Observe quais espíritos, qual seria melhor, eu jogo o tarô para cada um desses espíritos que se apresentam. Normalmente eles se apresentam, quais seriam mais prováveis, ou o próprio anjo sugere, sopra assim a intuição, já determinado espírito. Consultamos no tarô se o espírito estaria aberto para receber a tarefa. E só então vamos considerar de fazer a tarefa. Porque existem espíritos que mostram que é possível tentar a operação. E mesmo assim eles não garantem que vão trazer o resultado. Eles vão fazer o melhor dentro da área deles, vai ter que ter esclarecimento, alguma coisa vai mudar. São série de passos. Mas tem que ter algum espírito. Agora, se nenhum espírito se apresenta, a situação não tem nem o que fazer. E é comum aparecer pessoas, mas porque eu quero, porque eu estou desesperado, Gente, o teu caso acabou, não tem mais o que fazer. Acabou, segue a tua vida em frente. Larga disso de mão. Não tem o que fazer. E a pessoa fica insistindo. E claro que sempre tem aquela pessoa que está interessada apenas em vender ritual, não tem compromisso nenhum. Ah, tu quer mesmo? Ah, se tu quer mesmo, eu faço. Tá aqui, a pessoa faz, gasta dinheiro, não vai acontecer nada, continua se frustrando, mentindo para si mesmo. Então, são maus clientes, são pessoas que não querem aceitar uma orientação, elas fecham os olhos, são pessoas teimosas, extremamente teimosas. Outro tipo é a pessoa já maldosa, que ela já chega naquela má intenção de querer se dar bem. E isso é muito comum. Inclusive, tem uns vídeos do Mago Anael que ele também comenta sobre isso. Abraço, meu amigo Mago Anael. Obrigado por tudo. Ele tem ótimos trabalhos comentando sobre isso. Então, a situação que a pessoa chega e ela se apresenta, ela já de cara chega. Porque eu já fui enganada muitas vezes. Eu já fui em 5, 10 sacerdotes, pai de santo, bruxo, não sei o que. Todo mundo me enganou. É algo que eu já comentei também, né? Escuta aqui, vai dizer na minha cara, você foi em 10 pessoas diferentes, todo mundo te enganou? Na maioria das vezes, existe exceção que eu vou falar depois, que eu vou falar das grandes magias. Mas na coisa assim popular, geralmente a pessoa é aquela pessoa que já foi... tudo quanto é terreira, bruxo, benzedeira, pai de santo, feiticeiro, marmoteiro, procura de tudo. É a pessoa teimosa. De manhã ela vai num lugar, de tarde já vai em mais 2, 3 lugares, de noite vai em outro, e ainda fazendo contato na internet. Vai 3, 4, 5 lugares num dia. É a pessoa que não aceita ouvir um não. E ela já chega dizendo para nós, eu fui enganado por vários. Ou seja, ela pagou algumas pessoas e realmente não funcionou, porque não tinha o que funcionar. Ou até avisar, olha, tua chance aí é praticamente zero. Mas se tu quer, eu faço. Porque a maioria dos profissionais são bons profissionais, mas se a pessoa insiste muito, eles vão fazer, tá bem. Ó, eu vou te cobrar 10 mil reais para fazer isso aqui, mas eu estou te avisando, tu não tem chance praticamente nenhuma. Tu vai por teimosia. Não, eu quero. Tô bem, assina, tá? Por isso que eu não acredito, às vezes faz alguma denúncia, fulano foi enganado por não sei o quê. Não é bem assim, não. Não é que eu esteja defendendo os marmoteiros, mas tem muita acusação que não é verdadeira. Tem muita acusação que realmente não é verdadeira. Inclusive, por isso, eu faço orçamento por escrito, explicando isso é para isso, assim, assim, assado, funciona assim, assim, assado, garantias legais, condição de pagamento, tá tudo ali. É praticamente um contrato por escrito.
Então ninguém vem me falar de boca, porque o Gilberto disse tal coisa. Não, não, não. O que eu fiz está tudo registrado. Eu tenho praticamente todos os meus e-mails desde 1998 acumulados aqui. Eu tenho um arquivo enorme. Então fica difícil alguém inventar. Então veja, a pessoa chega e já vem dizendo, todo mundo me enganou, já não sei mais nem confiar. Quer dizer, a pessoa já chega fazendo cara de vítima, tentando me comover, porque ela não quer pagar a consulta, quer serviço baratinho e está achando que eu sou trouxa. Escuta aqui, eu já tenho mais de 40 anos de boteco. Então eu estou acostumado a ver esse tipo de coisa. Eu já perdi muito no passado também, mas com o tempo, com a experiência, a gente aprende. E eu aprendi muito sobre isso. A pessoa chega já muito vítima, eu estou desesperada porque eu já fui enganado, porque eu gastei muito dinheiro. Problema teu, devia ter gastado mais ainda. De cara é uma pessoa fofoqueira, porque ela já chega falando mal dos outros. Porque eu fui no fulano do Beltrano, eu não quero saber dos outros. Essa pessoa já de cara ela mostra que é maldosa. Ela já chega fazendo fofoca e tentando nos colocar dentro de uma briga que é dela. Eu não vou entrar na sua briga. Eu tenho que ser profissional. Eu não estou envolvido emocionalmente com a situação da pessoa. Mesmo quando são casos vários, situações difíceis, eu vou ter realmente sentimento, eu tenho coração. Mas eu preciso ser profissional, eu não estou envolvido emocionalmente. Então as minhas decisões serão principalmente racionais, baseadas na minha experiência. E aí eu observo, a pessoa já chega falando mal dos outros. Opa, chegou falando mal dos outros, vai falar mal de mim também. Na maioria das vezes, é uma mistura. Ok. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Os outros podem ter realmente feito o que foi pedido, mas a pessoa não soube usar, jogou fora ou não tinha chance. Tantas vezes a própria pessoa prejudica o trabalho. Alguns casos realmente pode ter sido marmotagem, mas para cada marmoteiro tem 1.000, 2.000, 5.000 pessoas procurando essa pessoa. Isso é fácil de ver. Marmoteiro aí com um grupo de 5, 10, 20, 50 mil pessoas. Tem pessoa conhecida como marmoteiro. Engraçado, né? Isso, um marmoteiro. E os outros todos que são bons? Então a maioria são profissionais bons, são pessoas que vão trabalhar dentro do seu nível de conhecimento, de aprendizado. Então essas pessoas que dizem ter sido enganadas, na verdade nem sempre a situação foi assim. Essa é uma outra situação. Então vejam, vamos fazer um resumo até aqui, porque eu vou entrar numa outra parte, muito mais séria. Muitas vezes as magias podem ser simples, nem sempre nós vamos usar uma bazuca contra um mosquito. Porém, tem situações que realmente precisamos usar mais força, trabalhar com espíritos mais fortes. Inclusive, algo que eu costumo comentar é a minha maneira de trabalhar, dividir a tarefa por áreas e etapas. Então, trabalhar com demons da Guetia para uma determinada coisa, outro demon para uma outra coisa. Aí a pessoa precisa também, no aspecto pessoal, vão trabalhar com magia angélica. Então, é comum eu apresentar, dependendo em casos assim, que são um pouco mais típicos, sugestões de trabalhar com 3, 4, 5 espíritos diferentes de uma vez só. Cada um desses vai ter muitos rituais. Então são orçamentos de 30, 40, 50 rituais num período de 3, 4 meses. É muita atividade. Porque eu tenho uma prática e muitos colegas ao redor do mundo também trabalham assim. Uma coisa é você fazer um ritualzinho só, acendeu a velhinha, fez...
Pô, uma vez só, não. Você começa a repetir e colocar energia em cima, insistir com o espírito e mostrando que você realmente quer aquilo. Então, a cada vez colocamos mais e mais energia para manter essa máquina funcionando cada vez melhor. Então, tem situações que nós vamos ter dezenas de rituais. Um período, dependendo da situação, por exemplo, um acompanhamento no processo judicial. Isso aí pode levar longo tempo. Não adianta a pessoa pedir magia na véspera do julgamento, porque aí não tem mais o que fazer. A pessoa já passou por todo o processo do judiciário e só na última hora vai querer uma magia? Aí não adianta. Não tem muito o que fazer. Porque o juiz já vai receber todos os pareceres prontos. Ele basicamente vai ler o que tem ali, a decisão já está tomada, ele apenas vai bater o martelo. O processo judicial, o trabalho de magia começa antes de você falar com o advogado. O ideal é isso. Antes mesmo de falar com o advogado, você já está fazendo uma consulta, já está olhando, começando a preparar. Depois nós vamos trabalhar junto com o advogado, nós precisamos acompanhar o advogado. Tem processos que eu tenho a senha do processo no site do tribunal. Eu tenho acesso a todo o processo da pessoa. Eu faço um trabalho praticamente de advogado, eu leio tudo aquilo. Claro que isso não é servicinho de 100 pila, 500 pila, 1000 pila. Isso são serviços muito grandes, para causas grandes. Tá? E aquele processo vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Permanentemente, periodicamente, nós temos que fazer revisões, fazer novos rituais, correções de curso. Descobrir, apareceu testemunha a favor, ótimo, que ela seja bem vista, que tenha peso. Apareceu alguém contra, vamos tentar neutralizar aqueles que estão contra. É uma luta, porque do outro lado também, as pessoas também podem estar usando magia. Então veja que não é um ritual, 2 rituaizinhos. Vão ser 12. E isto custa caro. Então tem serviços que são coisas simples, que são uma boa parte, e outros que requerem realmente atividades maiores. E isso precisa ser sempre bem claro, bem esclarecido o porquê. Então isso quanto a, basicamente, quando fazer rituais. Porque nem sempre é necessário. E as pessoas perguntam, mas e se tu não vai fazer o ritual ótimo para você, tu vai economizar dinheiro. Se eu disser que não vale a pena fazer, você vai economizar dinheiro. Mas eu queria conseguir tal coisa. Não tem como conseguir. Ou aquilo que você está buscando não é para você. Tem casos que é impossível. Uma pessoa vai ficar sofrendo, não ter uma bicicleta e quer uma Ferrari. Você vai fazer uma caminhada de vida inteira até conseguir a Ferrari. Aí a pessoa nunca trabalha, não quer estudar, não se mexe, não muda nada em si. Não vai ter a Ferrari nunca. Então tem situações que são impossíveis. Tem coisas que você não vai conseguir. E é preciso aprender a ter maturidade e reconhecer, não, isso deu o que era para dar, acabou. Segue em frente. Tem situações que a gente fecha a porta e vamos em frente. Às vezes a melhor coisa é um esquecimento. Esquece aquela pessoa, esquece aquela situação, deixa para o passado, vai em frente. Vida nova. Que tantas e tantas vezes nessas situações nós estamos mostrando, mas tem essa e essa e essa porta aberta para ti, tem toda uma vida nova. E a pessoa fica teimando, não, mas eu quero isso aqui. Então você vai quebrar a cara, sinto muito. Eu não posso fazer mais do que isso, eu não posso obrigar a pessoa. Eu só vou dizer para ela, eu não vou fazer isso, porque eu não vejo possibilidade, por causa disso. A minha sugestão é que você siga em frente para ajudar nisso, inclusive quando envolve algum aspecto emocional. Eu tenho até artigo no meu site sobre como se desconectar emocionalmente de uma pessoa. É um artigo enorme. Tem outros artigos sobre banhos, limpezas, coisas que vão ajudar a pessoa a seguir em frente. Então não é que eu sou malvado que eu não quero fazer a magia. Por que eu vou fazer algo que eu estou vendo que vai dar errado?
Não tem chance nenhuma. Então tem coisa, por favor, entendam, não é que nós sejamos malvados. Nós queremos que vocês tenham prosperidade, que tenham saúde, o amor, a alegria, tenham uma vida protegida, próspera, a sua família, os seus entes queridos, suas pessoas, da sua família, seus amigos. Nós queremos que todo mundo esteja bem. Mas nem sempre o que as pessoas pedem é possível. E é preciso, às vezes, dizer, olha, isso não é possível. E até como uma maneira de alertar, olha, não gaste mais dinheiro com isso, não perca mais tempo. Deixe de estar com a sua vida parada, porque tem pessoas que ficam com a vida parada, atrás de uma vingança, de uma coisa, a vida inteira. Não saem do lugar, estão sempre na mesma coisa e nunca mais evoluem. Gastam dinheiro, gastam tempo, não dorme direito. Tem uma vida difícil, rancorosa, triste. Quando tem toda uma possibilidade de uma vida nova. Nós queremos que vocês tenham alegria, que tenham amor, que tenham felicidade, que possam levantar a cabeça, olhar o céu, o brilho do sol, estar bem com seus amigos, ter a saúde. É isso que nós queremos. Se tiver como ajudar naquela situação, é claro que nós vamos ajudar. Tá? E claro, tem uma situação. Tem coisas que a pessoa não pode ter. Não é que não seja possível. Então é um exemplo. A pessoa não trabalha, não estuda, mal tem uma bicicleta e quer uma Ferrari. Escuta, tu não pode ter uma Ferrari. Tu não tem dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Aí não tem magia que faça uma coisa dessa. Tá? Então tem coisas que a pessoa não pode ter. Ah, eu quero me casar com um grande artista do cinema internacional, mas tu conhece a pessoa pessoalmente? Eu digo pessoalmente mesmo, intimamente, não com contato? Não. Ele mora lá na Europa, nem sabe quem eu sou, então tua chance é zero. Tu não pode ter. Tu nunca vai ter contato com essa pessoa. Não vai nem chegar perto. Então tem coisas que são impossíveis mesmo, mas ocorrem pessoas que fazem pedidos assim também. Então essa é a parte geral assim sobre as magias simples ou um pouco mais difíceis e nem sempre complicado. Agora vamos para uma terceira parte. As grandes magias realmente muito difíceis. Então, nós falamos de situações que as pessoas nos procuram e veja como a descrição parece parecida. Ah, eu já procurei vários magistas, ninguém conseguiu resolver. Ok. Ah, todo mundo enganou? Tudo bem. Por isso a consulta, porque aí vem a questão. Mas qual é o problema? Então veja que a apresentação inicial da pessoa pode ser parecida. Ela vai falar que já passou por vários outros e ninguém conseguiu ajudar. Mas qual é a necessidade dessa pessoa? Até aqui nós falamos daquelas magias mais gerais. A pessoa que tenta conseguir, quer uma reconciliação amorosa, quer uma mudança no seu trabalho, está tentando fazer alguma coisa de negócio, alguma coisa sexual, às vezes até uma vingança, mas de nível menor, assim, coisas pequenas. Essa é boa parte das coisas. E existem as grandes magias. E aí o que acontece? Aí a pessoa vai se apresentar e dizer, vai relatar geralmente um problema que se tornou gravíssimo. A vida dela, sempre aquela confusão. A família até pode ter bens, tem empresas, mas tem um problema que é na família toda, assim, coisa grande. E ninguém consegue dar jeito. Logo, pensa-se que tem alguma magia muito forte atrás. Só que ninguém descobre o que é.
Então eu estou falando principalmente das grandes magias que as pessoas, que nem todo mundo vai ter capacidade para descobrir o que é, inclusive maldições de família que podem vir de gerações. Tem famílias que são amaldiçoadas, tem fazendas, tem locais que são amaldiçoados, e aquelas pessoas sofrem por gerações, mesmo que eles consigam alguma coisa, tem até sua empresa, mas a vida deles sempre acontecendo algo estranho, nunca está andando bem, sempre tem um problema, e problema grave, sempre tem alguma coisa muito complicada atuando. E aí ninguém consegue descobrir o que é. Nenhum pai de santo, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum bruxo, nenhuma benzedeira, nenhuma cartomante, ninguém descobre o que é. Essa é uma outra situação. Por isso que eu deixei para falar por último sobre isso. Existem casos que são extremamente complicados. E às vezes são relacionados com algo que eu falei antes sobre a teimosia do cliente. Eu aviso ao pessoal, isso aqui tu tem algo muito sério, muito grave. E a pessoa refuta, não, mas a benzedeira disse lá que é só colocar um quartzo rosa e uma velhinha que tudo resolve. Meu filho, eu estou dizendo que tu está com um caso muito grave. Aí a pessoa, em vez de procurar, então, tudo bem, não, você não tem que acreditar em mim, eu não tenho obrigação de convencer a pessoa. Inclusive, porque eu disse, quando eu falo uma coisa, eu estou afirmando. Se a pessoa disser que não, ou ela está mentindo para mim, ou ela não quer aceitar, então procura outra pessoa, porque eu não vou mudar de opinião. Tem gente que quer, não, lê as cartas de novo para ver se sai outra coisa. Não, eu falei e está falado. Eu faço uma afirmação. Eu não mudo uma leitura nunca. Faz mais de 30 anos. Tá? Antes, uns 10 anos antes, eu ainda estava aprendendo, estava fazendo correções, mas foi caso tipo o exemplo do Fusquinha que eu falei. Vai ver que teu carro vermelho é uma Ferrari. Não, é um Fuca vermelho. Tudo bem. Tá, mas isso é coisa lá de 30 anos atrás. Eu não mudo uma leitura. Se eu falar, olha, eu estou enxergando que tu tem um problema gravíssimo, teu problema é grave. Se eu disser, procura teu médico que tu está com problema de saúde, eu não sou médico, eu não posso fazer diagnóstico. Mas eu tenho que dizer, olha, procura um médico e vai fazer um bom check-up de saúde. Porque está mostrando, está claríssimo, ó, tem um problema de saúde na pessoa. E isso eu posso fazer. Vai no médico, mas eu não posso fazer diagnóstico. Isso é exclusivo da medicina. Eles que têm o estudo, a formação, o diploma e a autorização. Nós podemos dar uma ajuda espiritual. Nós percebemos que tem um problema nessa área. Procura um médico. Então tem situações no ocultismo que nós vamos falar que a pessoa realmente tem um problema gravíssimo. Mas, novamente, aquele problema das pessoas que já estão influenciadas, aí vai qualquer um aí do beco, né? Que já diz, não, tu tá com os inimigos te perseguindo, que tem um monte de coisa. E a pessoa não tem nada. Isso também é um outro problema. Então, por isso que é sempre bom ter uma segunda opinião. Busque informação sobre quem é a pessoa. Usa o Google. Procura no Google, se informe. Busque informações sobre a pessoa, de preferência com quem não conheça ela pessoalmente. Busque referências. Que experiência essa pessoa tem? Quem é ela no mundo? Que bagagem essa pessoa tem para poder falar uma coisa dessas? Então eu estou falando de grandes magias, de coisas grandes. E vou frisar, do tipo que ninguém enxerga, só vai ser descoberto com muito trabalho. E aí é uma área que requer muita preparação, muito estudo e capacidade para lidar com isso. Eu já tive vários casos assim. Nunca foi fácil. Nenhum foi barato. Pelo contrário, são
coisas caríssimas. Veja, situação de família, coisa que já vem do avô, da avó, da bisavó, todo mundo naquela família sofrendo. Pessoa com uma fazenda lá de 1.000 hectares de terra, sempre com problemas enormes. Até de ter confirmação de outros que, não, feitiço ali tem de monte, mas não sabe nem o que fazer com aquilo. Porque eles não conseguem descobrir quem fez. Aqui no Brasil é muito comum o pessoal pensar que tudo é religião africana, mas não é. Ah, a fazenda é antiga, então foi do tempo dos escravos. Não! Já havia sacerdotes trabalhando com essas artes que nós trabalhamos na magia. Já existiam bruxos, feiticeiros trabalhando com outras artes. E o que acontece nesses casos? E é algo que acontece muito nas linhas de religião africana, mas as pessoas costumam não comentar. O cara de uma terreira fez um serviço com a entidade, a pessoa da outra terreira vai olhar as cartas, o seu ifá, os seus búzios, e não enxerga. Não enxerga. Pode ser da mesma linha. A outra terreira, muitas vezes, não enxerga. Aí você chama uma entidade que faça incorporação, por exemplo, um Exu, e ele também não enxerga. Ou no máximo vão dizer, realmente tem alguma coisa aí, mas não sabe dizer o que é. Não sabem explicar, não sabem nem o que fazer. Teve casos que nós trabalhamos que demoramos 3, 4, 5 meses de trabalho. Isso não é só lendo cartas, nesse caso, inclusive, rituais conjurando espíritos. Porque tem espíritos que ajudam nos oráculos, tem daimons da Guetia que ajudam a mostrar o que está acontecendo. Cada ritual desse é um ritual completo, serviço completo. Então não é o preço de uma consulta normal. Já é serviço pago, muito caro. Imagine ficar 4, 5 meses buscando uma solução. E tivemos sucesso. Com participação, inclusive, em certos casos, de colegas de outros países. Teve situação que nós trabalhamos num grupo de 10, 12 pessoas. Todos de alto nível. Isso custa muito caro. Mas são as grandes magias, os grandes trabalhos. E uma coisa dessas só vai ser confirmada por mais de um profissional. Então sempre é bom buscar uma segunda, terceira opinião, mas com bons magistas, pessoas que sejam profissionais sérias. Então eu gostaria de terminar só com essa citação de que existem realmente grandes casos. Mas tantas vezes não precisa complicar tanto. Precisa ter uma boa busca, fazer o que for necessário. Eu sou Gilberto Trapazon, desejo que todos tenham muita alegria, muita luz e até a próxima.